academia tem os seus percalços, mas nessa parte da construção de uma sociedade civil mais organizada, mais sistematizada, ela tem muita vantagem, muita importância. Vamos agora para a nossa primeira interação. A pergunta que eu quero que você reflita é a seguinte: como podemos desmistificar a ideia de que a década de 1980 foi uma década perdida? Pense e reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.
Bom, para desmistificarmos a ideia de que a década de 80 foi uma década perdida, é importante salientar que foi nesse período que ocorreu a transição democrática do Brasil, a Constituição Cidadã de 1988 e a organização de instituições que são tão importantes para a organização do Brasil atualmente, entre elas o Ministério Público. A criação do Ministério Público já estava prevista lá na Constituição de 1988. Então, tirando a parte econômica, que foi realmente muito ruim, essa parte da decisão da transição democrática salienta a importância e tira essa ideia de década de 1980 como década perdida. Fernando Henrique Cardoso, a virada econômica. As pessoas acabam esquecendo, pensando que o Plano Real ocorreu no governo Fernando Henrique Cardoso, porque a imagem dele foi muito colocada como a imagem do mentor do Plano Real. O Plano Real começou a ser estruturado em 93, é lançado em 94, ainda no governo Itamar Franco, mas por conta principalmente dessa ideia do plano real e da equipe econômica do Fernando Henrique Cardoso, ele consegue ali ganhar as eleições e tem até hoje essa marca do seu período como um período muito forte na questão econômica, por acabar com a hiperinflação, por garantir uma estabilidade na economia muito grande. O seu governo é o primeiro que vai ter reeleições no Brasil, Ele é muito criticado porque ele muda a lei da eleição e ele mesmo é o beneficiário dessa lei. O primeiro presidente reeleito é exatamente o presidente Fernando Henrique Cardoso. O seu governo é marcado por duas etapas muito interessantes. A primeira etapa é uma etapa de prosperidade econômica, de rearranjos políticos. Fernando Henrique Cardoso é uma figura bastante estudada, doutor em sociologia, um acadêmico muito respeitado no Brasil e internacionalmente. Então, talvez tenha sido a pessoa mais bem laudada que o Brasil já teve como presidente da República. A partir da chamada crise dos tigres asiáticos, por volta de 98, 99, que afetaram a economia do mundo todo, o Brasil também entrou no período de recessão. Então, o primeiro governo dele é considerado um governo de crescimento econômico, o segundo governo é um governo mais de lidar com as questões relativas à recessão econômica do Brasil. Vamos ao quadro. Então, primeiramente, no governo do Fernando Henrique Cardoso, você tem aí algumas medidas no intuito de garantir o liberalismo econômico do Brasil. Interessante, porque o Fernando Henrique Cardoso sempre foi um acadêmico ligado à esquerda, defensor da democracia, contrário à ditadura militar. Mas no seu governo, a ideia do liberalismo econômico foi muito forte. Ele não era aquele militante de esquerda que não enxergava de uma maneira mais complexa a economia, entendia que algumas ações do liberalismo econômico eram importantes para o Brasil naquele momento. É no governo dele que você tem um projeto muito voltado às privatizações, a privatização, por exemplo, da companhia Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, é feita no seu governo, a empresa de telecomunicações do Brasil também é privatizada nesse governo, a ideia do Estado mínimo muito grande. Ele não era aquele neoliberalismo radical, mas já tinha algumas ações do liberalismo. Um achatamento muito grande do funcionarismo público, a ideia de diminuir os gastos do governo, o prestígio internacional e a consolidação do período democrático. Então, ele era muito acusado, inclusive, pelas esquerdas de ter traído um pouco o movimento, principalmente com essa ideia do Estado mínimo, das privatizações, mas ele entendia que nesse mundo mais moderno, nesse mundo que estava se constituindo, principalmente pós-fim da União Soviética, um mundo mais globalizado, era necessário algumas ações liberais para modernizar o Brasil. Então, nesse aspecto também, ele acaba se saindo muito bem, ele consegue conciliar as duas coisas. Não é aquele liberalismo muito radical, ao mesmo tempo não tinha ações retrógradas que levassem à desconfiança o Brasil naquele momento. Ele ganha a reeleição fácil no primeiro turno, com mais de 50% dos votos, mas é no segundo turno do seu governo que você tem ali alguns problemas relacionados à sua política, principalmente a política econômica, afetada por contextos internacionais complexos. Vamos ao quadro novamente. A estabilidade econômica muito grande no Plano Real. O início do assistencialismo, o professor, você escreveu errado aí, Bolsa Família, sim. O Bolsa Família começa no Fernando Henrique Cardoso e ele é multiplicado no governo Lula. Mas a ideia de você ter um governo, ou você ter um programa de compensação de renda surge no Fernando Henrique Cardoso. E ele termina com uma recessão econômica muito grande, principalmente a partir dos anos 99. 99, 2000 e 2001 foram anos bastante complexos por Fernando Henrique Cardoso, tanto que na reeleição ele não
consegue fazer o seu candidato. O candidato dele era o seu ministro da Saúde, o José Serra, que também era um político muito conhecido no Brasil. Ele tinha sido líder da UNE, uma figura destacada no combate à ditadura militar, à corrupção. Foi no governo Fernando Henrique Cardoso que criou-se a lei do medicamento genérico, que existe até hoje, quebrando as patentes permanentes que muitas empresas tinham, popularizando remédios importantes para a saúde do brasileiro. Mas mesmo com todo esse sucesso na área da saúde, por conta da recessão, Fernando Henrique Cardoso não emplaca o seu sucessor e nas eleições de 2002 o Lula acaba vencendo, se tornando aí o primeiro presidente do Brasil mais pobre. Em que sentido? Um presidente que tinha uma origem humilde. Todos os presidentes do Brasil anteriores a eles eram pessoas mais ligadas à elite, ou pelo menos ao meio acadêmico. Um sindicalista presidente foi a primeira vez na história do nosso país. Voltando ao quadro, coloquei uma citação aqui um pouco mais longa. Ela é do Fernando Lúcio Abrúcio, a coordenação federativa do Brasil, a experiência do período Fernando Henrique e os desafios do governo Lula. Então, vou colocar aqui o início da nossa citação, porque fala exatamente dessa transição que nós estamos trabalhando, Fernando Henrique Cardoso para o presidente Lula. Ele diz o seguinte: o impedimento do presidente Fernando Collor de Mello e a possibilidade de vitória de Lula nas eleições de 94 levaram ao realinhamento do establishment. O que é esse establishment? Seria a maneira como você tem uma organização, vamos colocar assim, econômica, política e social. E como grupos econômicos sempre, de alguma maneira, interferem nessa organização. Os principais caciques regionais e partidos ou frações partidárias que comandavam importantes setores empresariais e a maioria dos meios de comunicação de massa não estavam dispostos a ter que engolir o sapo barbudo em um novo aventureiro solitário à direita, nem um novo aventureiro solitário à direita. Então, ou seja, esses grupos do establishment não queriam o Lula e não queriam um aventureiro solitário da direita. Havia, então, os primeiros sinais do fortalecimento do governo federal, creditado à atuação de Fernando Henrique Cardoso, que, aliás, pouco a pouco se transformava informalmente no primeiro-ministro já no governo Itamar Franco. Com este cacife e sua virtude de montagem de uma coligação eleitoral, Fernando Henrique Cardoso conseguiu formar uma grande aliança que se reforçou com o sucesso do Plano Real. Eu achei essa análise fantástica, fundamental, pelo seguinte: quando eles estão fazendo essa análise, eles não estão nem pensando no avanço reacionário, no fenômeno que nós tivemos com o bolsonarismo no Brasil. Não é isso. Mas já se via naquele momento que esse establishment estava tendo uma reorganização. Então, uma análise que foca naquela que tem sido talvez uma das grandes virtudes do Fernando Henrique Cardoso. Assim como outros presidentes do Brasil, me recordo agora do JK, ele foi um presidente que tinha uma habilidade política muito grande. Essa habilidade política era vista de certa maneira, porque nem a esquerda, nem a direita, nem a extrema-direita, nem a esquerda-direita, ninguém conseguia criticar de uma maneira muito veemente o Fernando Henrique Cardoso. Como ele fez um governo estável, como ele fez um governo que passou ao largo de qualquer escândalo de corrupção, um governo que teve uma estabilidade econômica e com o Plano Real, ele meio que ficou acima dessas discussões. Então a extrema-direita não conseguia criticá-lo, a extrema-esquerda também não. Ele, ao mesmo tempo, ficava ali no meio do caminho. Queria um programa assistencialista como o Bolsa Família, ao mesmo tempo que incentiva as privatizações. Ele ficava meio que coordenando, juntando essas duas partes. Um pouco de pautas ligadas à direita, um pouco de pautas ligadas às esquerdas, e a partir daí ele conseguiu consolidar o seu governo. Só que, por conta das crises, principalmente econômica, no final do seu governo, ele não faz ali o seu sucessor. Vamos ao próximo quadro agora. Luiz Inácio Lula da Silva, a esperança venceu o medo? Por que essa frase? Essa frase é do próprio presidente Lula, porque ele dizia o seguinte: ele lança, na época da eleição em 2002, a Carta ao Povo Brasileiro. Essa Carta ao Povo Brasileiro era direcionada ao povo, mas também às pessoas ali mais ligadas à elite do Brasil, a grandes empresários. E nessa carta ele meio que garante que não vai fazer nenhuma aventura, que esse governo dele vai ser um governo muito mais de continuidade de algumas das bases que o Fernando Henrique Cardoso colocou no Brasil, do que propriamente alguma aventura no sentido, por exemplo, de fazer uma revolução
Revolução Comunista, de avançar de uma maneira muito forte em pautas que eram consideradas radicais. E o governo Lula consegue fazer isso. Talvez não com uma maneira tão simples e tão bem construída como o Fernando Henrique Cardoso, mas também ele consegue agradar aí tanto grupos de elite como os grupos que historicamente o seguiam, que eram os grupos mais ligados à esquerda. Vamos ao quadro. Então, no governo Luiz Inácio Lula da Silva, né, que vai ali de 2003 até 2010, você tem uma estabilidade e um crescimento econômico muito grande no Brasil. Falava-se em frases como o novo milagre econômico, enfim, um período muito grande. Não podemos deixar de lembrar que esse grande crescimento econômico do Brasil, além de ter bases que vinham lá do Fernando Henrique Cardoso, tem a ver com a valorização das commodities no mundo todo. E o Brasil é um grande produtor de commodities, né? Você tem um assistencialismo muito amplo, né, multiplicado várias vezes, se comparado com o período do Fernando Henrique Cardoso, e questionado. Dizia-se que esse assistencialismo, na verdade, era uma compra disfarçada de votos, porque essa maioria pobre da população brasileira, beneficiada pelo governo Lula, acabava votando nele e nos seus candidatos. Você tem um Estado inchado. Esse Estado inchado é um exemplo de que o Lula não teve aquele zelo político, vamos colocar assim, do Fernando Henrique Cardoso. No governo Fernando Henrique você tinha 21, 22 ministérios. Esse número passa de 40 no governo Lula. Então aquela ideia de fazer muitas alianças políticas, muitos conchavos políticos, e um Estado grande demais, é um Estado difícil de ser governado e que tende a ter corrupção, né? Fazer um controle, uma gestão dessa máquina pública é sempre muito complicado. Voltando ao mesmo quadro, você tem vários escândalos de corrupção colocados nesse momento e a blindagem do presidente. Nesses escândalos de corrupção, aquelas figuras que seriam figuras históricas do governo Lula vão caindo um a um como moscas ali na oposição. Quem eram essas pessoas? Então, por exemplo, você tinha lá o José Dirceu, que era uma das figuras mais destacadas do período do PT no governo, que estava colocado, o José Genuíno, Antônio Palocci, todos esses membros do governo, ora ministros, ora secretários, pessoas destacadas do PT, são envolvidas e acabam caindo em casos de corrupção. O Lula é sempre colocado como inocente, como se não sabia dessa corrupção, como se essa corrupção fosse colocada no seu governo, mas que ele estivesse ali alheio a tudo isso. Aí nós temos que ter alguma malícia, algum jogo político. Em que sentido? É lógico que há de supor um envolvimento, mas no Brasil você tem a presunção de inocência. Nunca conseguiu se comprovar nada desse período ou de outros períodos, né? Os casos em que o Lula foi investigado posteriormente pela Operação Lava Jato, pelo Sérgio Moro, foram depois casos que ele não foi inocentado, os julgamentos foram anulados por vícios relacionados à condução do processo, né? Por exemplo, o Sérgio Moro combinando sentenças, combinando parte da operação com então o promotor, né, de justiça do Dallagnol, algo que não é colocado como legal segundo a Constituição brasileira. Então, quando a gente faz uma análise, né, pensando do lado histórico, pensando como historiador, é aquela análise dos fatos. Nós não podemos omitir um fato e sobrepujar o outro. Ao mesmo tempo, a gente não pode ter ilusões pensando em salvadores da pátria, em figuras mitológicas, nada disso. Nesse período Lula, você tem casos de corrupção? Sim, você tem casos estourando no Brasil a todo momento. Ao mesmo tempo, você tem uma reação muito grande de grupos conservadores no Brasil, porque se você tem esses casos de corrupção, você tem também um avanço na área social muito importante no período do governo Lula, especialmente para tirar milhões de pessoas brasileiras que viviam do lado da fome, né? Então você tem esses dois lados, você tem uma parte boa e uma parte ruim, e que devem ser colocadas e analisadas com profundidade. Voltando ao quadro, e tem esse questionamento: Brasil, potência? Por quê? Nós sediamos os dois maiores eventos esportivos mundiais em seguidas, né? A Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Então, você tinha alguns jargões
na imprensa, na própria política da época, dizendo, olha, o gigante acordou, é a hora do Brasil, o Brasil vai ser a China do século XXI, vamos crescer, vamos nos desenvolver, a pobreza vai acabar. Assim como na década de 80, no período Sarney, você tinha uma desesperança, você tinha um aspecto ruim, uma aura ruim naquela época, falava-se inclusive da década perdida, esses inícios dos anos 2000, 2005, 6, 7, 8, você tinha um viés de uma aura de prosperidade, de crescimento, de esperança no Brasil naquele momento. Mas nem tudo são flores. A partir das jornadas lá de 2013, com o movimento que começa como Passo Livre e depois vai questionar mais o governo, você tem ali uma grave crise, uma recessão econômica, questionamentos políticos, e a gente, de certa forma, ainda vive os reflexos disso atualmente. Vamos ao quadro? Eu gosto bastante de imagens e algumas imagens são muito simbólicas, né? Essa fotografia aqui é de quando, salvo engano, 2009, o Brasil foi escolhido para sediar as Olimpíadas de 2016. Então você vê aqui o presidente Lula, né, com uma imagem já bem mais trabalhada do que ela da década de 80. O Pelé, um grande símbolo do esportismo no Brasil. O Carlos Nussmann, que era o presidente do COB, figura que depois foi caçado, ligado a escândalo de corrupção, enfim, teve coisas bastante complicadas. Lógico que a bandeira do Brasil aparece ali nas comemorações, né? O ministro do esporte da época, Orlando Silva, todos esses caciques políticos colocados ali naquele período. Então é uma época de vibração, de orgulho nacional, mas que depois vai preceder um período de crise econômica e uma crise política muito grande, principalmente essa crise política. Se a gente parar para analisar, a história política do Brasil pós-redemocratização, ela é uma história política mais colocada com partidos à esquerda, né? Quem estava numa eleição, por exemplo, em 2010, você pensava que o PT era a esquerda e que o PSDB era a direita. Mas o PSDB, o PMDB, o próprio PT eram todos partidos unidos contra a ditadura militar, contra a Arena, que viria a ser o PDS futuramente. Esses partidos acabaram se afastando um pouco. Então o PSDB, que hoje praticamente não existe oficialmente, mas é um partido muito mais fraco, que teve figuras como Fernando Henrique Cardoso, como José Serra, como o próprio Aécio Neves, era um partido mais forte. E flertava-se com uma centro-direita. E o PT, mais ligado à esquerda, mas não à extrema esquerda. A extrema esquerda seria lá, por exemplo, o PSOL, né, outros Partido Comunista, entre outros. E havia meio que um vácuo de poder nessa direita. E esse vácuo de poder é cooptado pelo PSL, posteriormente pela figura do Jair Bolsonaro, pelos políticos ligados a essa fase, ao PL, né? E atende aí, inclusive, um anseio de uma extrema-direita no Brasil que surge em oposição ao governo Lula e às críticas que eram feitas naquele período. Então hoje você tem, de uma maneira mais cristalizada, essa oposição direita-esquerda. Só que essa oposição ela não é novidade nenhuma no Brasil. Você tem desde lá dos integralistas, na década de 1930, quando Getúlio Vargas era governante, esses dois grupos. O que acontece é um movimento de ascensão da direita muito forte no Brasil na época da ditadura militar, afinal eles apoiavam a ditadura, depois uma ascensão da esquerda no Brasil, que começa com Fernando Henrique Cardoso e com Lula, e depois um movimento contrário aí com a ascensão do Jair Bolsonaro e bolsonarismo, e a política que nós temos hoje. Bolsonaro não foi o primeiro presidente a não conseguir se reeleger, e parece que caminhamos aí para uma estabilidade política com esses dois lados debatendo. Não cabe a mim como professor orientar ninguém, mas apenas debater os fatos e gerar essa interessante ideia. O ideal o que é? Você não partir para extremismos. Tanto a extrema esquerda como a extrema direita são perigosas no mundo. A extrema esquerda, por exemplo, na época da Guerra Fria, levou ao governo stalinista. A extrema-direita, na Segunda Guerra Mundial, levou ao nazismo. Então, os extremos são ruins. O ideal, numa política saudável, é que esses dois lados consigam minimamente dialogar, debater as suas ideias, pensando naquilo que é o melhor para o país. Toda vez que você consegue sentar, debater, você consegue ter um avanço político importante. O que falta, muitas vezes, é essa ideia do debate. O que nós temos hoje em dia, principalmente, é a ideia da lacração. Eu falo, eu estou uma tirada, eu sou o certo e o outro errado. E a gente deve fugir sempre desses maniqueísmos. Voltando ao quadro, novamente com uma citação agora do Eliel Machado, Governo Lula, Neoliberalismo e Lutas Sociais. Ele tem uma análise bastante interessante. Ele vai dizer o seguinte: o governo Lula tem se destacado, que ele está falando do governo até 2010, por capitanear amplo apoio popular,
principalmente entre os pobres mais pobres, então a classes lá C, D e E, por meio dos chamados programas sociais, como o Bolsa Família, sem, contudo, criarem disposições políticas com frações mais hegemônicas. Talvez isso ocorra exatamente porque não se tem traduzido em mobilizações político-partidárias de camadas populares, como ocorreu durante o governo João Goulart e que resultou no golpe da ditadura militar. Além disso, não tem representado perigo à dominação burguesa, pois não executa a máxima robinhoodiana de tirar para os ricos e dar para os pobres. Ou seja, no governo Lula, o Estado funcionou meio que como um colchão social. O governo fazia essa parte assistencialista. Mas, se você olhar pelo lado da grande burguesia, dos grandes industriais, dos grandes empresários, foi um período que esses caras também ganharam dinheiro. Essa elite no Brasil também foi privilegiada. Por exemplo, na época do governo Lula, você tem a maior abertura de capital da história da Petrobras com economia mista. Então, nesse aspecto, ele parece um pouco com o governo Vargas. O governo Vargas, no jargão popular, dizia que era o pai dos pobres e mãe dos ricos, porque você tinha medidas que atendiam a população mais pobre, ao mesmo tempo em que você não tirava os ganhos das grandes elites, dos grandes grupos econômicos. No governo Lula, você também tem isso. Você tem grandes empresas que são criadas ou que aumentam seu faturamento no governo Lula, ao mesmo tempo em que você tem ali uma assistência social robusta. O fato é que esse estado inchado e esse gasto elevado do governo acabou gerando uma crise econômica, não se sustentavam muitas coisas, mas tem essa dualidade presente nesse governo. Dilma Rousseff, governo Dilma Rousseff, golpe ou rearranjo político. Características do governo Dilma Rousseff. Então vamos lá. Primeiro, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O Lula consegue governar seguidamente por 2 governos, ele ganha a eleição de 2002, então governa 3, 4, 5 e 6, ganha a eleição em 6, governa 7, 8, 9 e 10. A partir de 2011, Dilma Rousseff assumiu o governo. Quem é a Dilma Rousseff? Ela não era uma política famosa, ela era uma militante do Partido dos Trabalhadores durante muitos anos, ela era ligada à União Nacional dos Estudantes, tinha sido presa e torturada durante a ditadura militar, então era uma figura política conhecida. Ela não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção do PT para as eleições. Vários caciques políticos do partido perderam a sua legitimidade por conta de escândalos de corrupção. José Dirceu, José Genuíno e Antônio Palocci que o digam. Então a Dilma foi uma figura meio que correu por fora, acabou impressionando o Lula em algumas ações, principalmente como ministra-chefe da Casa Civil e surfando na popularidade do presidente Lula e também na prosperidade econômica que tinha naquele período, ela ganha a eleição. Quando ela ganha a eleição, ela já está num momento mais complicado, porque a economia do Brasil já não vem tão bem quanto no governo Lula. E ela começa a criar algumas medidas artificiais para tentar deixar a economia padronizada, mas que oneravam muito o Estado. Por exemplo, o desconto de IPI na linha branca, que seriam mais ou menos eletroeletrônicos, eletrodomésticos básicos de uma casa, fogão, geladeira, micro-ondas. Se você tem uma isenção de impostos, significa que o governo, de alguma maneira, está pagando esses impostos. Um controle muito grande do preço dos combustíveis, por exemplo, uma entrada de dólar muito grande na economia para controlar o câmbio. Então essas medidas oneravam o governo e artificialmente criavam um ambiente de economia próspera. Mas quando o governo não conseguiu mais sustentar isso, aí você tem aumento no preço do dólar, aumento do preço da gasolina, aumento no preço dos alimentos, de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, e isso favoreceu o período de crise do governo Dilma. Voltando ao quadro, você tem alguns programas que são muito interessantes, que oneravam o Estado, mas que foram fundamentais para o desenvolvimento acadêmico do Brasil, FIES, Pronatec, ProUni, Ciências Sem Fronteiras. Então é um investimento muito grande, massivo, que realmente precisava acontecer no campo da educação. Esse investimento poderia até ser melhor direcionado, por exemplo, investiu muito na educação de empresas privadas e não de empresas públicas, né? Ampliação de programas sociais. Ao mesmo tempo, você tem uma crise econômica muito grande, você tem perda das bases do governo ao longo do tempo, o próprio PMDB, que fazia parte da base do governo, grandes empresários e o setor industrial acabam abandonando o governo Dilma e ela sofre o processo de impeachment com uma polêmica muito grande, dizendo se foi ou não
um golpe de Estado. Eu jamais tenho a ousadia de dar um veredito sobre isso, mas apenas vou mostrar os fatos, debater os fatos com você, para que você chegue a uma opinião, né, sobre esse tema, que é um tema tão importante da história do Brasil. Basicamente, como é que foi essa questão do impeachment? Dilma governou em 2011, 12, 13 e 14. Em 14, teve uma das eleições mais disputadas no Brasil, Dilma Rousseff contra Aécio Neves, PT contra PSDB. A Dilma ganhou por uma pequena margem dos votos nessas eleições de 2014 para início do governo em 2015. Essa vitória por uma margem muito pequena, né, acabou gerando contestações. O próprio PSDB, o próprio Aécio Neves questionavam ali alguns usos da eleição naquele momento. O governo de 2015 da Dilma é um governo extremamente complexo, porque ela lida com uma oposição muito forte, ela tenta fazer algumas medidas de reforma da economia, tanto que o ministro da economia dela, aliás, chamava-se ainda ministro da Fazenda, em 2015, é uma figura mais ligada ao neoliberalismo do que uma figura propriamente do governo, né? Só que essas reformas que ela tentava eram barradas a todo momento do Congresso Nacional, elas não passavam, né? Joaquim Levy, o ministro da Economia brasileiro, o ministro da Fazenda no Brasil em 2015. A partir de 2016, começa uma campanha no sentido de tirar Dilma Rousseff do governo, com a ideia de que, você tirando a presidenta, que foi democraticamente eleita, a economia melhoraria. E aí vem o primeiro problema. Eu posso questionar o governo, questionar a economia dele, questionar a política, questionar algumas ações. Mas para retirar um governante, você tem que ter algumas questões, entre elas uma comprovação de crime que esse governante tenha ocorrido. As manifestações que começaram em 2013 no Brasil, que foram principalmente manifestações que começaram com um cunho social muito forte, foram cooptadas por grupos mais ligados à direita do Brasil, que queriam a derrubada desse governo mais progressista, que é representado pelo Lula e pela Dilma. Tiveram problemas no governo Lula e no governo Dilma, sem dúvida nenhuma. Casos de corrupção apareceram principalmente no governo Lula, mas a corrupção deve ser investigada, né? Os culpados devem ser punidos, mas usar isso como uma manobra política não era o caso, pelo menos naquele período. Dilma é acusada das chamadas pedaladas fiscais. O que seria isso? Ela aumentou o financiamento do Plano Safra, né, entre 2014 e 2015, sem passar pelo Congresso, o que deveria ter acontecido. Só que acontece, isso ocorreu no primeiro governo dela, em 2014. Em 2015, o governo, via Câmara dos Deputados, muda a lei, proíbe essa prática que ela tinha feito legalmente em 2014 e julga ela por isso e acaba condenando. Então, os aspectos técnicos do impeachment da Dilma Rousseff não se sustentavam naquele período. Mesmo assim, ela foi julgada, a Câmara dos Deputados e os senadores acabaram votando pelo seu impeachment, pela sua retirada. Aqueles que defendem que ela sofreu um golpe dizem o seguinte, que não houve comprovação de crime, que houve sim um grande movimento na Câmara dos Deputados, no Senado, para retirar a presidenta por questões ligadas à economia. Aqueles que defendem o impeachment dizem que a maioria dos deputados e senadores democraticamente eleitos votaram para ela sair. Então você vai ter essa polêmica sempre, né? Golpe ou impeachment. Oficialmente foi um impeachment, mas esse impeachment não tem a ver com questões criminais. A presidenta Dilma Rousseff, por exemplo, nunca foi condenada, nunca foi comprovado nenhum caso de corrupção contra ela. Mas você tinha todo um contexto político daquela época que não pode ser ignorado, com uma reação reacionária muito forte no Brasil. Voltando ao quadro, eu coloquei essa imagem aqui porque ela é muito interessante. Essa é a sessão na qual Dilma foi cassada no Congresso brasileiro, no Senado brasileiro. Então a presidenta está aqui, né, argumentando, se defendendo. Você tem o ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que era o responsável pela legislação de conduzir aqueles debates, e aqui o Renan Calheiros, que era o presidente do Senado. Então você tem representado nessa foto os três poderes da República, né? O poder legislativo, do Renan Calheiros, o judiciário do Lewandowski e o poder executivo da Dilma Rousseff. Então, pelo menos essa ordem democrática ela não foi deturpada naquele momento, você tinha tudo isso respeitado, esse rito do impeachment respeitado no Brasil naquele período. Voltando ao quadro, para finalizarmos essa parte, eu venho com uma citação do Pedro Paulo Zaluf Bastos sobre a ascensão e crise do governo Dilma. Ele diz o seguinte: em um momento de ampliação de conflitos sociais e políticos, em uma fase de desaceleração do ciclo econômico,
O governo preferiu realizar políticas que, teoricamente, apaziguariam a satisfação empresarial, ainda que prejudicassem seus próprios aliados na base. O resultado foi o oposto do esperado. Além de aprofundar a recessão e o afastamento empresarial, a virada na política econômica alienou parte da população, que era a verossímil acusação de estelionato eleitoral ou mesmo traição, feita pelos grandes meios de comunicação e pela oposição partidária. Ou seja, ocorreu então um problema econômico muito grande e uma falta de habilidade política para que se saísse daquele período, e por isso Dilma também acaba sofrendo um impeachment. Vamos para a nossa segunda situação problema. Sobre o impeachment. Eu vou passar meio rápido porque a gente já debateu sobre isso, né? Em 2016, 40 historiadores profissionais, entre professores com mais diversas universidades, viajaram por conta própria a Brasília, onde foram levar solidariedade à presidente Dilma, presidente afastada pelo processo de impeachment em maio de 2016. Eles faziam parte do movimento Historiadores pela Democracia. É papel do historiador, a partir de sua formação metodológica e de seu fazer científico, produzir narrativas sobre um presente em curso ou passado do qual ele mesmo não pode se distanciar como cidadão e participante, e resolvendo, o exemplo que abriu a nossa sessão é de mobilização de historiadores brasileiros em apoio a um presidente da República. Mais do que a expressão de uma participação política da categoria, ele demonstra a resposta de um grupo de intelectuais a uma demanda social que então se colocava. Qual o significado para a democracia e para a história política recente da presidente Dilma? Vamos agora rapidamente para nossa segunda questão de interação, que é a seguinte: quais são os limites entre os questionamentos ideológicos e a estabilidade democrática, Como a gente está com um horário um pouquinho avançado, eu já vou trabalhar a resposta de vocês com essa questão. Limites democráticos, ideologias, democracias, como que isso deve funcionar? Teoricamente, todos nós podemos e principalmente devemos ter um posicionamento. Conhecer, ter argumentos, não achismos, aquilo que o outro diz, mas ler, entender, pesquisar, para termos os nossos posicionamentos ideológicos. O problema é que esse posicionamento ideológico não dá autoridade nem a mim nem a ninguém de acabar com as instituições democráticas. Não é porque eu tenho uma ideologia que eu tenho que impor ela à força, que eu tenho que fazer os outros convencê-los de andar comigo. A gente debate, discute, verbaliza, mas não há uma imposição. Um estabelecimento de uma ideologia política não é uma religião. A religião tem uma fé que é cega. Você acredita porque você acredita e você tenta convencer a pessoa daquilo. Política não é assim. Política você tem uma ideologia, mas você tem argumentos, você tem debates, seja pró e contra qualquer situação, para que você tenha um crescimento democrático cada vez maior. E, recapitulando, nessa nossa aula, nós falamos sobre a transição democrática, governo Sarney, crise econômica e avanço político. Depois falamos sobre Collor, populismo e impeachment. E o Brasil nos governos do PT, pensando também fora do PT, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Itamar e toda a transição democrática. Espero ter contribuído, ajudado nessas aulas aí com o seu entendimento com relação à história do Brasil, República, desde 1889 até os dias atuais. Desejo para vocês bons estudos e até uma próxima oportunidade.